tema de hoje é muito importante, que está falando sobre os 7 passos para nós vivermos o sobrenatural. Quero saber se você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Levanta-se a mão, mas não levanta uma, não levanta duas, né? Porque tem hora que a gente precisa viver o sobrenaturalzão mesmo de Deus e só a graça de Jesus. Não é verdade? Naamã foi um homem que experimentou em sua vida o sobrenatural da parte de Deus. O milagre de Naamã foi a cura de uma doença incurável. O sobrenatural experimentado por Naamã foi algo tão tremendo que o próprio Jesus diz em Lucas capítulo 4, 27, que havia muitos leprosos, mas naquela época só Naamã foi curado. E antes da gente prosseguir aqui para saber como Naamã experimentou, você percebe no texto que Naamã, ele era um grande comandante. Você percebe no texto que Naamã, ele era um homem de autoridade. E você vai perceber aqui no decorrer dessa mensagem que não somente a cura de Naamã no quesito a pele, que ele tinha lepra, mas a cura do orgulho que Naamã tinha. A gente percebe que Naamã, quando o profeta virou para ele falar para ele se banhar, mergulhar no Rio Jordão, ele não quis. Ele falou, ele ficou indignado, ele voltou indignado, ele falou assim, eu pensava que aquele homem ia impor a mão sobre mim, ia orar, e aí o milagre ia acontecer. Agora me manda mergulhar no Rio Jordão, um rio sujo, aquele rio ali. Por que não me mandou mergulhar lá naquela água de Arraial do Cabo, lá, por exemplo, lá nas Maldivas, né? Se é que podemos dizer assim, uma água limpa, uma água pura, né? Cristalina. Ele questionou como Deus queria fazer. Como o profeta lhe deu a ordem. E aí passou aqui. Viraram para ele e falaram assim, se um homem de Deus tivesse mandado você fazer algo difícil, você não faria? Se você tivesse na sua vida que tomar uma decisão difícil em prol de qualquer outra coisa, você não tomaria se essa decisão fosse importante para você? E ele fala, o profeta só pediu para você mergulhar. O que custa você mergulhar? Às vezes, irmão, as pessoas pedem algo tão difícil para a gente se desdobra, a gente passa um dobrado para a gente fazer aquilo. E às vezes Deus ele só está nos pedindo algo tão pequeno, tão insignificante, mas que vai trazer para nós muitos benefícios. Que vai trazer para nós cura, transformação e libertação. Tem muitas pessoas, gente, que estão sofrendo de depressão e ansiedade. E às vezes para ela ser curada disso, ela procura psicólogo, paga caro com psicólogo, com terapeuta. Ela paga caro em remédios. Mas às vezes o que ela precisa é estar participando da conferência, por exemplo, ou estar buscando mais a Deus. E nós vamos ver aqui hoje os 7 passos para nós vivermos o sobrenatural. Porque Naamã experimentou o sobrenatural em sua vida. O que ele fez? O que a gente pode aprender com Naamã? O que podemos fazer para viver o sobrenatural assim como Naamã ele viveu? Primeiro ponto. Naamã tinha tenha expectativa em seu coração. Naamã, quando foi desafiado pela serva que trabalhava em sua casa, ele encheu seu coração de expectativa e de que ele realmente poderia ser curado. Como anda a sua expectativa para viver o sobrenatural? Será que você olha para a sua situação atual e você de fato tem fé que essa situação possa mudar ou não? Porque a fé, ela sem obras, ela é morta e sem fé é impossível agradar a Deus. Todos os dias eu e você precisa ter um coração cheio de expectativas, irmão.
E não importa se o cenário está negativo, não importa que o cenário está mal. O que importa é que Deus vai te levar além, irmão. Enche o seu coração de expectativa, porque o que Deus vai fazer na sua vida é coisa grande, não é coisa pequena, irmão. Deus, ele não criou ninguém para ser pequenininho. Deus não criou ninguém para viver na mesmice. Deus não criou ninguém para viver na miséria. Deus não criou ninguém para viver com depressão, com ansiedade. Deus criou você para reinar. Deus criou você para ir além. Deus criou você para avançar. Então enche o seu coração de expectativa. Enche o seu coração de fé, porque Deus vai te levar além, irmão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Porque se Ele falou um dia que você vai ser grande, então você vai ser grande, irmão. Porque as bênçãos do Senhor te seguirão e te alcançarão. A paz vai reinar na sua vida. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que a sua casa vai ser abençoada através de você, irmão. Então enche o seu coração de expectativa. A expectativa, sabe, ela é tudo de bom, irmãos. É algo divino. Talvez você esteja passando por uma crise financeira terrível. Talvez você já tenha sido próspero um dia e hoje você está numa situação complicada financeira. O que vai adiantar você ficar preocupado? O que vai adiantar você ficar estressado, puxando os cabelos com o dia de amanhã? O que você precisa, além de muito trabalho, estratégia divina de Deus, é encher o seu coração de expectativa e de fé para crer que o amanhã pertence a Deus e que o amanhã trará coisas boas na sua vida. Deus vai fazer coisas boas, maravilhosas na sua vida, irmão. Se você está passando por uma crise financeira, acredita que amanhã uma porta vai se abrir e você vai sair dessa crise, irmão. E começa a encher sua expectativa, não de uma porta pequenininha, não de uma porta qualquer, mas enche as suas expectativas, enche o seu coração de fé, que uma porta grande vai se abrir e que vai mudar a história da sua vida, irmão. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, irmão. Constantemente, pastora Fátima, eu viro para minha esposa e eu falo: ei, fica tranquila, que a gente vai ser muito grande ainda. Porque eu quero ser uma pessoa grande. Não por mim, porque eu sei que Deus me chamou para ser grande, irmão. Deus chamou você para brilhar. Deus te deu o seu casamento é porque Ele quer que o seu casamento seja tão, mas tão abençoado, que quando outras pessoas com casamento destruído olhar para você, elas vão querer Jesus porque você tem um casamento tão abençoado. E o segredo de ter um casamento tão abençoado é ter Jesus dentro do barco, irmão. É ter Jesus no dele, do casamento, irmão. Os vizinhos, as suas parentelas vão olhar para você. Olha, mas você já viu como é que está a vida de Rita? Sempre vai rolar aquela inveja aí. É normal, né? Mas as pessoas vão querer viver a vida de Rita. Não porque é Rita, mas pelo aquilo que Jesus está fazendo na vida da Rita, irmão. Se é que você está me entendendo? As pessoas vão desejar ter o relacionamento que você tem com Deus, irmão. As pessoas vão desejar a ser um líder de célula, a ser um servo como você é, porque você, através da sua vida, milhares de outras vidas vão ser alcançadas. Através de você, vidas serão transformadas. Se é que você pode se levantar e se posicionar diante de Deus, encher o seu coração de expectativa. Talvez você não esteja vivendo a vida que você quer viver hoje, mas crê que o amanhã pertence a Deus. Talvez esses últimos anos tenham sido últimos anos de caos, mas esse ano você vai viver as promessas de Deus, irmão. Receba essa palavra no seu coração, enche de expectativa.
Creia que é possível você viver esse ano algo inexplicável. E eu tenho orado, Deus, eu vou viver coisas grandes nesse ano. Eu vou viver coisas extraordinárias nesse ano. Eu vou viver coisas sobrenaturais nesse ano. É essa fé que você precisa ter. Irmão, quem fala para cima, caminha para cima. Quem é positivo tem uma vida positiva. Quem é negativo tem uma vida negativa, irmão. Quem tem pensamento miserável tem uma vida miserável. Quem tem pensamento medíocre tem uma vida medíocre, irmão. Mas uma pessoa que é cheia de fé, uma pessoa que é cheia de expectativa, uma pessoa que acredita e confia em Deus, essa vive uma vida de sobrenatural. Essa pessoa vive uma vida extraordinária, irmão. Será que você pode dizer um amém, um glória a Deus aí na sua casa por isso? O milagre de Naamã foi a cura da lepra. O seu poder pode ser a restauração de seu casamento também. Pode ser também a cura, pode ser também um milagre na sua vida profissional e na sua vida financeira. A salvação de alguém da sua casa, de alguém que você ama, da sua família. Naamã viveu a cura na lepra, mas qual é a área que você quer viver o sobrenatural de Deus esse ano? Qual é a área que você quer viver o sobrenatural de Deus neste mês, neste dia, irmão? A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam-se a cada manhã. A Bíblia pergunta: o que queres que eu faça para que a sua alegria seja completa? Está na Bíblia. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a quem, irmão? A Deus. Segundo ponto. Fique atento e abrace as oportunidades e sinais de Deus, irmão. Naamã ficou atento ao sinal de Deus quando sua serva falou do profeta. Ele abraçou a oportunidade e abraçou a oportunidade e foi logo atrás do profeta. Precisamos ficar atentos aos sinais de Deus, irmão. Sempre atentos aos sinais de Deus. Vocês já ouviram uma frase que diz assim: tem oportunidade na vida que ela passa e não volta mais? Quem já ouviu aqui? Muita gente já ouviu isso, né? Irmãos, eu confesso a você que eu concordo quase 100% com isso. Porque se uma oportunidade passou na sua vida e você não soube aproveitar naquele momento, e é de Deus, algo divino para a sua vida, uma hora o ciclo vai rodar e essa oportunidade vai aparecer para você novamente. Só que entenda bem, esse ciclo ele pode tardar anos, irmãos. Ele pode levar, muito tempo. Você tem que estar sensível à voz do Espírito Santo para entender quais são as oportunidades diárias que Deus tem proporcionado para a sua vida. Você precisa estar sensível ao Espírito Santo para discernir aquilo que é oportunidade de Deus para te fazer crescer e aquilo que é oportunidade de Satanás para destruir a sua vida. Porque se você agarrar uma oportunidade que não é de Deus para a sua vida, meu amigo, eu sinto te dizer, isso pode destruir a sua família, destruir aquilo que Deus tem para você. Então, esteja sensível e peça a Deus sempre discernimento, sabedoria, para você discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus para a sua vida. E Deus todo o tempo, Ele coloca oportunidades. Só que Naamã, ele não só enxerga a oportunidade, mas Naamã mostra a atitude de alguém que reconhecia a importância de autoridade sobre a sua vida. Que é o terceiro ponto. Nós precisamos caminhar debaixo de autoridade também, irmão. Naamã, ele só enxergou aquela oportunidade por quê? Porque ele soube reconhecer a autoridade de Deus na vida dele. Antes de Naamã, ele ir até o profeta, antes de ele fazer o que ele tinha que fazer, ele reconheceu a autoridade. Jamais peça conselho a alguém que não chegou aonde você gostaria de chegar. Jamais
conte a sua vida a pessoas que você não confia e que você não tem a certeza que são pessoas de Deus, irmão. Quem são as pessoas que podem falar na sua vida? Quem são as pessoas que podem te dar conselhos, direcionar na sua vida? E para caminhar em autoridade, a gente precisa ter essas pessoas que são autoridade nas nossas vidas. Isso mostra que Naamã tinha a atitude de alguém que reconhecia a importância de autoridade sobre a sua vida. Muitos não recebem milagres porque não reconhecem autoridades, irmão. Jesus falou para um povo que não recebeu milagres, dizendo que eles não iriam receber nada enquanto eles não dissessem: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O olhar de Jesus é atraído para pessoas que respeitam a autoridade. Em Lucas capítulo 7 e 8, Jesus atende o pedido de um centurião porque ele reconheceu a autoridade. O próprio Naamã não só recebe a cura depois que submete a autoridade do profeta. Naamã ele só conseguiu ser curado porque ele submeteu a ordem que o profeta deu. Ele falou assim: ei, vai lá e mergulha no Rio Jordão 7 vezes. Antes ele rejeitou, mas depois ele se submeteu à autoridade, irmão. Ei, escuta uma coisa. Deus ele vai pedir para você fazer coisas que estão fora da sua zona de conforto. Deus vai pedir a você para fazer coisas que estão fora da sua caixinha, que estão fora do seu mundinho. Mas enquanto você ficar preso na sua zona de conforto, enquanto você ficar preso no seu mundinho, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Quando você dá um passo de fé para viver o sobrenatural de Deus, tenha certeza que Deus vai pedir para você sair da sua zona de conforto e fazer sacrifícios para eles, irmão. Aqui, eu sempre programo a minha rotina pela manhã para eu ter um tempo para orar, um tempo para cuidar do meu corpo, da minha saúde. Eu gosto de ir à academia todos os dias. Eu só não vou, acho que domingo, mas os outros dias sempre vou. E aí eu tenho um amigo meu que ele tem uma igreja aqui também. E aí a gente acorda, pastora Fátima, às 5 e pouca da manhã, ou no máximo 6 e pouquinho da manhã, e a gente vai para a igreja orar. Irmão, pensa você acordar, você tá quentinho, 5 e pouca da manhã, e tá escuro ainda. Aí você tá quentinho, aí você tira a coberta a 8 graus, 6 graus. Mas uma sensação térmica parece estar com 0 graus, então vai entendendo aí. Aí você acorda, você vai para a igreja, você vai orar, você vai falar com Deus, você vai buscar, ou na sua casa mesmo. Quando a gente não vai à igreja, cada um busca na sua casa, lógico. Mas enquanto eu e você viver na zona de conforto, irmão, nós não vamos experimentar o favor de Deus, nós não iremos experimentar o sobrenatural de Deus. E sair da zona do conforto também significa submeter, irmão, a autoridades espirituais. Não pensem em vocês que eu levo a vida da maneira que eu quero. Ah, estou longe da unção do crescimento da sede. Irmão, praticamente toda semana o pastor Bruno me liga. E a gente faz um alinhamento. Inclusive, há 2 dias atrás, eu estava lá no escritório fazendo um alinhamento com o pastor Bruno. E aí ele, pastor Bruno, fez assim mesmo para mim. Ó, Alex, faz isso aqui, ó. Vomita. Fala tudo aquilo que está te afligido, tudo aquilo que não importa o que seja. Confessa tudo que você quer confessar, fala tudo que você quer falar. Tudo aquilo que te incomoda, coloca para fora, porque eu reconheço que o pastor Bruno é uma autoridade de Deus para minha vida, e o que ele falar vai ser de Deus, irmãos. Você tem uma autoridade de Deus na sua vida? Você tem uma pessoa que você pega de conselho, você se submete àquilo que a pessoa fala? Não adianta você querer caminhar sozinho, irmão. Se você quiser fazer alguma coisa, faz sozinho. Mas se você quiser fazer muita coisa, ir longe e crescer e além, faz com gente.
Coloque as pessoas certas do seu lado. Se conecte com pessoas que vai te levar para o próximo nível, que vai te levar mais próximo de Deus, com pessoas que vai fazer o seu negócio, a sua família prosperar e não você viver nas mesmices, porque esse mundo está cheio de pessoas que não tá nem aí para nada. Aí eu tô com problemas no casamento, aí você vai pedir conselho, a pessoa que está separada, que negócio é esse? Aí meu marido não me dá mais atenção, aí você vai se aconselhar com uma mulher que já foi traída pelo marido, ou que já traiu o marido. Que negócio é esse, irmão? Se você está com dificuldade no seu casamento, você tem que olhar para uma família de Deus, que você reconhece que tem um casamento abençoado, irmão. Eu jamais vou pedir conselho de casamento para pessoas que não têm um casamento abençoado, irmão. Não queira falar para mim aquilo que você não vive. Não queira falar para mim aquilo que você não pratica, irmão. Não faz sentido, não tem coerência. E as autoridades de Deus estão aqui, enviadas por Deus, instruídas de Deus para falar na sua vida, para ajudar o propósito de Deus se cumprir. O meu pastor, quando a gente saiu, eu estava prestes a ir para o aeroporto, com as malas prontas, arrumar na minha casa. Só faltava botar a mala no carro e entrar no carro. Ele na minha casa me abençoou. Você está indo, mas você carrega uma missão. E aqui estou eu, buscando essa missão, buscando cumprir esse chamado, buscando cumprir esse propósito. Deus tem uma obra linda na sua vida e maravilhosa. E às vezes para você se sentir melhor, Deus está colocando pessoas de Deus do seu lado, para falar ao seu coração, para você ir para o próximo nível. Quarto, renuncie à aparência externa para entrar no rio. Ele precisava tirar sua roupa de general, irmão. Naamã precisou retirar a sua roupa de general e mostrar as suas feridas. É preciso você parar de se preocupar com a aparência externa e se expor como você está por dentro. Porque a gente só vai ser curado, irmão, quando a gente expor aquilo que está por dentro. Muitas pessoas me seguem lá no Instagram. Aí eu posto muitas das vezes coisas do meu dia. Às vezes o que eu estou comendo, às vezes o que eu estou trabalhando, o que eu estou fazendo naquele momento, quando eu estou na academia. Quem vê por fora pensa que minha vida é mil maravilhas, mas não sabe os desafios que a gente passa diariamente. Quem vê por fora fala, pô, o cara tá arrebentando, mora nos Estados Unidos, tem uma empresa nos Estados Unidos, tem uma empresa no Brasil, mas não sabe que a nossa vida é cheia de desafios, irmão. Basta o desafio que você quer viver, irmão. Porque você ter uma vida medíocre, uma vida pequena, dá o mesmo trabalho de você ter uma vida grande. Você precisa discernir o que você quer viver em Deus para a sua vida. Desafios sempre vão ter, irmão, na caminhada. Mas não quero mostrar para ninguém aquilo que você não é. Eu tenho pessoas, irmã Márcia, que eu chego para ela e falo aquilo que me envergonha, aquilo que eu faço de errado, que ninguém vê. Você tem pessoas assim que você fala a verdade, quem você é de verdade, o que passa na sua mente, o que você faz, que você mesmo tem vergonha de fazer? Nós precisamos ter pessoas assim. Não vai ser aquelas pessoas que vai atirar as pedras para cima de nós. Elas não jamais vão fazer isso. Mas ela vai olhar na sua cara e vai falar aquilo que você precisa fazer diante de Deus para melhorar a sua situação. Jamais queira viver uma vida de aparências, irmão. Não tem nada errado você postar uma foto maravilhosa lá nas redes sociais, da sua viagem que você fez. Claro, né? Ninguém tá aqui, eu não vou ali postar meu problema na internet, né? Para todo mundo ver. Mas não queira ter uma vida de aparência. Quinto, permita ser curado pelo lado de dentro. Diminui a câmera ali. Permita você ser curado pelo lado de dentro para você experimentar, irmão, o sobrenatural do lado de fora. Quando você se permitir em Deus ser curado pelo lado de dentro, você vai viver o sobrenatural do lado de fora. A Bíblia fala que do nosso interior, é do exterior, gente? É do exterior que a Bíblia está falando?
Ela está falando que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Quantos versículos a gente vai entender e perceber na Bíblia que primeiro Deus trabalha do lado de dentro, para depois Ele trabalhar do lado de fora. Talvez você não esteja experimentando milagres porque você está doente do lado de dentro, irmão. Permita Deus curar você do lado de dentro, primeiro, para você depois ser curado onde? Do lado de fora. A doença que tinha do lado de dentro de Naamã era o orgulho, por exemplo. O orgulho tem atrapalhado muitas pessoas de experimentar o sobrenatural de Deus, os milagres de Deus. Por exemplo, um casamento para ser restaurado é você vencer o seu orgulho. Deixa eu compartilhar aqui uma intimidade minha, só para te dar um exemplo. Eu tenho um casamento maravilhoso, irmão. Eu amo meu casamento. Eu considero meu casamento perfeito, né? Mas certa vez eu ofendi a Ludmila numa atitude que eu tomei. E a forma que ela também me respondeu não foi muito legal. E aí depois eu conversei com ela, logo no dia seguinte, né? Eu conversei com ela. E a gente com calma, eu falei tudo aquilo que ela falou que me feriu. E ela falou tudo aquilo que eu falei que feriu ela. Aí eu falei para ela assim, irmã Fátima. E por sinal, a minha carne não queria sentar e fazer essa conversa, porque a minha carne queria fazer outras coisas. Sim ou não? Mas a Bíblia fala que não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, irmão. Não é a sua carne que tem que te dominar. Não é o seu orgulho que tem que prevalecer, irmão. Você tem que se submeter para o seu casamento ser restaurado. Você tem que se submeter para você viver o sobrenatural de Deus. Você tem que andar debaixo da autoridade de Deus para a sua vida. Esqueça o orgulho. Esqueça aquilo que te impede, irmão. Tira isso da sua vida. Quanto mais o orgulho tomar conta de você, você mais preso e limitado você vai ficar. Entenda isso. Lógico que foi uma coisa que, se eu falar para vocês agora, é coisa simples, né? Foi uma coisa bem simples. Mas é assim é o casamento, né? Aquilo que dá os pé-capada lá no dia são as coisas simples. E vocês acreditam, irmão, que eu e Ludmila nunca brigamos? Nós já nos desentendemos. Nós temos uma regra dentro de casa, no casamento, que jamais, não importa o que aconteça, a gente não pode dormir enquanto a gente não resolver aquilo, irmão. Eu não permito na minha casa, no meu casamento, eu ir dormir do lado da minha esposa magoado com ela. Ou ela comigo. Eu sei que ninguém é perfeito, irmão. Mas eu não dou espaço para o inimigo trabalhar porque eu estou sendo orgulhoso ou algo do tipo. Abre o seu coração, irmão. Deixa Deus tratar a sua vida, o que Ele quer tratar. Se submeta o seu marido, se submeta a sua esposa. Se submeta a Deus, irmão. Porque quanto mais você submete a Deus, mais milagre você experimenta, porque o que importa é que Ele cresça, que eu e você diminuam, irmão. Sexto, para a gente quase terminar. Não escolha a maneira como Deus deve agir. Naamã queria experimentar o milagre da maneira dele, irmão. Às vezes Deus não faz o milagre, Ele não age porque você quer da sua maneira, você quer do seu jeito. Você não quer que Deus esteja no controle. Você quer estar no controle. Entregue o controle a quem, irmão? A Deus. A quantidade de gente que eu conheço que fala assim, poxa, Alex, eu adoraria ir morar nos Estados Unidos. O meu sonho é morar aí, o meu sonho é viver. Irmão, não tem nada de errado. Mas eu te faço uma pergunta. Você já perguntou para Deus se o seu propósito de vida é um dia vir aqui para essa terra?
Você vai ser abençoado, não importa se você está no Brasil, não importa se você está nos Estados Unidos, não importa se você está em Portugal, não importa qual estado, qual país, irmão, se você está no centro da vontade de Deus, se você está vivendo o propósito de Deus na sua vida, você vai ter uma vida próspera, abençoada, não importa o estado, não importa a nação, o que importa é que o propósito de Deus está se cumprindo na sua vida. Não queira viver a vida de outras pessoas, não queira viver o propósito de outras pessoas, queira viver o propósito de Deus para a sua vida, irmão. É simples, mas é duro. Porque só porque é simples e fácil não significa que é tranquilo de fazer, né? Tem muita gente que fala assim, emagrecer é muito fácil. É muito fácil. Basta você se alimentar bem todo dia, basta você fazer exercício todo dia. Mas é fácil? É simples. Mas é fácil? Ah, Jesus, só eu sei aqui, meu pai. O efeito sanfona. Eu sou aquela pessoa, irmão, que eu fico a semana inteira fazendo dieta na academia. Aí, vamos supor, perdi 2 quilos. Mas eu fui lá, fritei um ovo e comi um pão, pastor Roberto. Ganho 10. Só Jesus na minha vida. Eu sou assim, irmão. De verdade. E, inclusive, eu tenho até estudado sobre o meu metabolismo, que tem até um nome aí diferente, esquisito que eles falam, que é um tal de endomorfo, né? Aquela pessoa que bebe uma água, mais engorda, né? Assim, eu tenho estudado bem sobre o meu metabolismo para eu poder manter sempre esse corpinho aqui em forma. Poder comer as pizzas, poder o hambúrguer, mas sempre em forma. Oh, glória a Deus. Ai, Jesus amado. 7º para a gente encerrar. Siga na direção que Deus vai te dar. Seja para as coisas fáceis ou seja para coisas difíceis. Um soldado disse para Naamã, se o profeta te disser para fazer algo difícil, você não faria? Você não faria algo difícil? Então por que você não faz essa coisa fácil de mergulhar no Rio Jordão? Porque era simples, irmão. Era simples ele pegar e mergulhar no Rio Jordão, mas o orgulho era tão grande que não deixou ele ser curado. Ontem eu estava vendo um filme chamado Creed. Inclusive Sylvester Stallone estava nele, né? O famoso Rocky Balboa. E aí no filme ilustra o Rocky, né, o Sylvester Stallone, ele tendo câncer. Só que pela mulher dele ter morrido de câncer e ter feito a quimioterapia e não ter dado resultado e ela morreu, ele, quando recebeu a notícia que ele tinha câncer no filme, ele não queria fazer a quimioterapia, porque ele não queria lutar contra a doença. Ele estava sendo orgulhoso, porque ele era lutador, ele achava macho demais. E ele não se permitia ser tratado para ser curado. Graças a Deus, né, o filme foi passando ali, e o menino lá, que era treinado por ele, incentivou ele a ser tratado, e aí ele venceu o câncer, né? Muitas pessoas não vivem a cura divina porque elas não permitem ser tratadas, irmão. Porque todas as vezes que eu e você vai tocar na ferida na gente, ela dói. Só que para a gente ser tratado, para a gente ser curado, perdão, a gente precisa ser o quê? Tratado, irmão. A gente precisa tomar os remédios necessários, os remédios de Deus, os remédios divinos, pessoas que vêm até nós e dão remédio todos os dias para nós com palavras. Tome as atitudes fáceis ou difíceis, irmão, mas tome segundo o favor de Deus, segundo a vontade de Deus para a sua vida. Eu tenho um casamento maravilhoso, abençoado, eu falo isso, minha esposa sabe disso. Mas quando eu era solteiro na igreja, eu precisei abrir mão de namorinhos, que eu sabia que não ia me dar um futuro melhor. E eu me arrependeria amargamente se eu tivesse perseverado com certas pessoas que não era para eu perseverar, e eu teria perdido o amor da minha vida, a mulher da minha vida, olha só. Ela está aqui, né, só balançando a cabeça aqui do lado aqui, mas vamos lá. É verdade, irmão.
Permita Deus curar você e tratar você de dentro para fora. Existem coisas que são tão fáceis de fazer e Deus está esperando que eu e você faça, irmão. Existem atitudes que você precisa tomar e você sabe quais são as atitudes que você precisa tomar para você ir para o próximo nível. Deus já falou no seu coração as atitudes que você precisa tomar para você romper com isso. Deus quer te tratar do lado de dentro, para Ele te tratar pelo lado de fora. E toda vez que Deus te tratar do lado de dentro, irmão, você pode ter certeza que você vai avançar e você vai subir de nível, irmão. Para a gente concluir aqui, o sobrenatural que Naamã experimentou em sua saúde afetou todas as áreas da vida dele. Sabe por quê, irmão? Deus ele não quer, por exemplo, pegar você e fazer você prosperar. Ele não quer somente fazer você enriquecer. Deus ele quer te dar uma família abençoada. Um casamento maravilhoso, filhos abençoados. Deus, além disso, Ele quer te dar um ministério relevante. Ele quer te levantar nessa nação como um homem, como uma mulher de Deus que vai fazer a diferença, irmão. Deus, Ele quer te dar tanta paz e alegria que quando você for trabalhar, as pessoas não vão entender. Por quê? Porque ninguém explica o favor de Deus na sua vida. Ninguém vai entender o seu casamento transformado, a sua vida transformada, a sua saúde transformada, as suas finanças transformadas, porque vai chegar um favor de Deus na sua casa sobrenatural. Portas vão se abrir de maneira surreal. Cura vai acontecer, milagres vão acontecer, maravilhas vão acontecer, porque simplesmente você se permitiu ser curado do lado de dentro, ser tratado do lado de dentro, irmão, e você a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você quer viver isso? Eu quero desafiar você que está aí na sua casa, você afastar o telefone, você se colocar de pé, e a você a cantar esse louvor junto comigo. Porque você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver as promessas de Deus. E você precisa se posicionar como um homem, como mulher de Deus.